Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E desculpem o atraso, mas foi um imprevisto que aconteceu no trânsito. Chegamos com mais de meia hora de atraso aqui, 40 minutos de atraso. Vamos lá iniciar nossa reunião, todo mundo numa posição confortável. Peço que fechem os olhos, respirem profundamente, relaxe o corpo físico, acalme as emoções, aquiete a mente. E acompanhem essa invocação. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Em nome dos mestres de amor e sabedoria, está iniciada a palestra de hoje. Pronto, agora eu vou apagar a luz para ficar melhor a visualização aqui da tela. Eu vou usar uns 5 a 10 minutos agora no início para retornar um pouquinho, desde a primeira parte até o início da parte de hoje. Porque acho que muita gente não assistiu, né? A apresentação das outras vezes. É claro que eu não vou discorrer sobre tudo novamente, né? Mas passar assim para a pessoa não perder, né? O fio da meada. Então, essa palestra é baseada no livro do Geoffrey Hodgson. E eu peguei literalmente, né? Tanto o título como o conteúdo todinho, tudo que vai ser discorrido aqui é só desse livro, tá certo? Então, é um livro de 450 páginas, é muito rico, assim, acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida, e eu tenho que estar sempre relendo para aprender cada vez mais, porque eu me baseio na vida de Cristo, né? Então, a vida de Cristo sendo traduzida à luz da teosofia, todos os ensinamentos que a gente tem ali. Então, com o Geoffrey Hodgson, eu aprendi, por exemplo, que não é necessário saber se Jesus realmente viveu daquela forma e os eventos que aconteceram narrados, né, nos 4 evangelhos, e mesmo nos apócrifos, aconteceram daquela forma. Não importa isso, não. O que importa é a mensagem que é trazida e que a gente deve experienciar e pôr em prática. Então, ele começa falando da ressurgência da religião sabedoria, né, que aconteceu de 700 a 300 antes de Cristo a 300 depois de Cristo, e em vários pontos assim do planeta, né? Aí fala de Lao Tse e Confúcio na China, Senhor Buda, Zoroastro, Pitágoras, Maimônides. Então foi uma fase assim de presença de seres iluminados, um enxame mesmo assim de seres dessa natureza, né? E que essa nova fé trazida por Jesus, né? Que na realidade ele bota assim nova fé, acho piada, porque já existia antes, inclusive Santo Agostinho já afirmava. E essa religião, que é a religião sabedoria, ela já estava presente. Então, a Bíblia cristã, ele chega a considerar a Bíblia cristã como o cofre da sabedoria oculta. A própria Bíblia Sagrada é um cofre da sabedoria oculta. Tanta gente critica a Bíblia, né? Mas é porque não sabe ler. Se for fazer uma leitura literal, realmente muitas coisas ali vão parecer confusas, absurdas e irreais, né? Mas, assim, é preciso
aprender essa linguagem simbólica para poder fazer uma interpretação devida, né? E o reverendo Woods, né? Ele diz assim: as verdades de natureza eterna e religiosa não precisa de comprovação científica, nem história, nem documental para a gente saber que ela é verdadeira. E aqui vem algumas citações do Zohar, né? Mas eu quero só realçar essa parte, que os evangelhos eles foram escritos por homens profundamente iluminados. E eles não tinham o propósito apenas de narrar a biografia, né? Desse grande ser, desse grande personagem histórico. Mas antes era revelar, sob os véus da alegoria e da simbologia, essas verdades que são eternas. Então, o que é descrito é como se procede a ascensão ao nosso ser Cristo, que a teosofia chama de iniciações e adeptado, né? Então, ele fala aqui do Logos, que se expressa como a trindade, tem o primeiro aspecto, segundo aspecto, terceiro aspecto. Mas, assim, o que eu gostei foi dessa parte onde ele diz aqui, fazendo uma síntese da síntese da síntese. Em seu ser mais interno, o homem é a mônada, é o imortal germe, que é uno e inseparável do logo solar, o verdadeiro e mais alto Pai no céu. João, como está escrito lá em João, né? 10:34. Cada ser humano pode e deverá realizar o ser crístico ou salvação pelo poder exclusivo dos seus atributos divinos. E esses são herdados do habitante do recôndito, a mônada no homem, sempre existente no interior do logo solar, ou a chispa divina, ou a Atman. E essa história de Jesus ela pode ser considerada tanto do ponto de vista literal, como está sendo narrado lá nos evangelhos, como do ponto de vista alegórico ou simbólico, que é o que a gente vai ver aqui. Então, o que ele fala é que os evangelistas eles esconderam e também revelaram, embaixo do véu da alegoria, o mistério da divina encarnação, ou natividade. E essa maravilhosa história ela não foi planejada para ser interpretada meramente como uma rememoração de eventos. E aqui o relato total é simplesmente um registro da experiência do espírito e seu descenso na matéria, ou da mônada no homem, da escapada de ambos das forças, das garras mortais da matéria, de volta à liberdade, que é o estado natural do espírito e da mônada no mundo da realidade divina. Então, tudo isso a gente pode resumir assim: é o espírito, ao descer, né, cada vez mais em planos mais densos, e depois como ele escapar dessas garras da matéria, que tenta sempre desespiritualizá-lo, né, para que ele não ascenda. Aí tem uma coisa assim bem interessante, né? Como eles eram seres iluminados, ele chega a dizer assim gnósticos, né? Esses eventos históricos, muitos ocorreram, outros não. Eles encaixaram a trama simbólica dentro da vida da narrativa de Jesus para que a gente aprendesse, né? E tem essas chaves. Tem a primeira chave é quando os eventos externos ocorrem interiormente, e é com cada um e a cada momento, não é só na vida de Jesus, não. A segunda chave é que cada pessoa que figura naquelas histórias narradas nos evangelhos, nas parábolas, representa uma condição de consciência. A terceira chave, cada história é considerada como uma descrição gráfica da experiência da alma humana a passar por várias fases na sua jornada. E a quarta chave é que cada objeto, cada pessoa, cada coisa que está presente ali tem um significado simbólico. Aí fala aqui da anunciação e concepção, né? Que é a luz da teosofia. Na realidade, tudo vai ser a luz da teosofia. E cada um dos participantes eles personificam dos três aspectos da trindade, né? Do eu divino. Então, o do anjo, tem a da Virgem Maria, o resultado, né? Que a sabedoria divina é representada pela criança, o que é que o anjo da Anunciação personifica. Então,
Em relação ao nascimento, eu quero apenas colocar essa interpretação cosmogônica, né? Que é o Espírito Criador, o Espírito Santo, e o espaço virgem, que é a Virgem Maria, unem-se para produzir o Filho, Jesus Cristo, que no espaço cosmogônico, macrocósmico, representa o universo recém-emanado e sua força vitalizadora interior, que tudo preserva. E em termos de puramente humana, essa natividade é o surgimento da intuição espiritual em cada ser. A chegada dos magos, como se deu, o que é que representa a estrela, e ele conclui aqui assim: quando a gente encontra um ser de natureza humana, de estatura elevada, a gente tem que reconhecer aquilo e adorar, como os magos fizeram, né? E aqui fala do batismo, que representa cada uma daquelas encenações, o deserto. O deserto é o campo da consciência, onde o homem permanece quando ele não está iluminado. O Rio Jordão é a corrente da vida espiritual. João Batista e suas ações personificam as influências admonitórias, quer dizer, ele está avisando, tenha cuidado, faça tais coisas, e aponta mesmo assim também os erros, né, das pessoas, para que elas acordem para um ideal muito mais elevado. E Jesus, né, esse extraordinário ser humano, ele foi relatado como uma combinação entre o Salvador histórico, filho de Maria, e a Deidade Suprema. A experiência de Jesus ter visto o Espírito de Deus, aí ele diz aqui, essa abertura dos céus é uma alegoria da experiência, da consciência e da realização da unidade com Deus. A pomba e a voz do Pai representam o descenso do poder espiritual e a graça. E a Helena Blavatsky, resumindo, ela diz aqui que a verdadeira missão de Jesus começou depois do batismo. Foi quando ele começou o seu ministério e a operar milagres. Então, a gente tem que fazer uma distinção entre Cristo, o Filho de Deus, e Jesus, o Filho de Maria. São tantas coisas nesse livro de George Hodgson que, se outra pessoa ler e for apresentar uma palestra, vai ser totalmente diferente do que eu estou falando aqui. Então, eu fiz, assim, uma seleção daquilo que eu achei mais importante, né? Então, de tudo que ele falou ali, quando começou mesmo o seu ministério, aí eu trouxe as 3 tentações, né? Que, no caso, é a tentação de Jesus, porque o Cristo, ele não pode ser tentado, né? Ele já é perfeito. Jesus, então, esse ser, esse homem que viveu em carne e osso, existiu, filho de Maria, ele representou o equilíbrio e a harmonia perfeita entre os pares de opostos, né? Já que vivemos num mundo dialético. O diabo, ele representa
Iniciativa. Cadê? Pronto, então, desculpem aí, a internet caiu, mas estamos de volta, né? Então, esse jejum de 40 dias, 40 noites, né? Eita, agora está sem mudar. Tem que clicar. Representa a retirada da consciência, a fome é a aspiração ardente da alma, o número 40, na realidade, reduzido, 4 mais 0 é igual a 4, né? Então, refere-se aos aspectos negativos da natureza humana, o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral e a mente concreta. Esse período de jejum significa a negação das exigências dos atributos dos 4 aspectos inferiores. Então, vem essa primeira tentação, afirmando que o materialismo deve ser superado. Jesus tinha o poder de fazer essa transformação, fenomenalmente, né? A partir do vasto depósito da natureza, o akasha, né? Mas o exercício de tal poder para gratificação pessoal é considerado uma queda dentro do ocultismo. Então, a tentação para exibir poderes ocultos deve ser resistida e sobrepujada. A segunda tentação é quando ele leva Jesus lá no templo, no alto do templo, e diz para ele se jogar lá de cima, né? Que é para ver se os anjos vão socorrer. E Jesus dá a devida resposta. E a terceira tentação é quando ele novamente transporta Jesus para um monte alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E muitos caem sobre esse teste, né? Muitas pessoas, assim, acho que a gente conhece, né? Pessoas que fazem sucesso no mundo, artistas, políticos, gente, pessoas religiosas também, e que sucumbem a esse teste. Eles deixam de promover a fraternidade, o altruísmo, para angariar apenas poderes pessoais, e dinheiro e sucesso. Pronto, né? Então, Jesus finalmente repudia Satã e afirma a adoração do princípio divino e o serviço a um Deus supremo, transcendente, que habita no interior com uma única meta digna de homens iluminados. E depois, então, que ele superou essas 3 tentações, os anjos surgiram e serviram a ele, né? Aí tem aqui, eu até falei assim, é um motivo de esperança para a gente. As tentações são experiências interiores que prosseguem ininterruptamente através de muitas vidas na Terra. Elas são ensaiadas e praticadas nos estágios da vida com resultados variados, até que finalmente um desempenho perfeito seja conseguido. Quando se adentra em novas fases de evolução, estados mentais e impressões físicas desvanecem-se muito naturalmente, embora hábitos mais arraigados ainda precisem ser repetidos até ser obtida a plena libertação do ego. E aqui, para encerrar essa segunda parte, a existência da pessoa é reconhecida como uma expressão do ser supremo, o ser total. Ela é plena de bem-aventurança e um estado elevado de consciência, sem restrições, e de comunicação com os aspectos divinos de todos os seres. Então, quando um ser chega nesse patamar assim, ele não exclui ninguém da sua vivência. Né? Pode ser um estuprador, um ladrão, prostitutas, né? Tantas pessoas assim, Jesus conviveu, né? Mas só que ele se comunicava com os aspectos divinos que habitavam e que habitam cada um desses seres, né? Cada um de nós. Então, hoje, começando a parte de hoje, eu escolhi o Sermão da Montanha. Eu não sei porque está aparecendo essa daqui. Então, lá em Mateus, ele é dito que Jesus, né, no seu ministério, subiu a montanha e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Aí, a interpretação, né, que o Geoffrey Hodgson dá, bem-aventurança. O que é bem-aventurança, né? São 9 bem-aventuranças ao todo, né? Então, bem-aventurança é um estado interior de consciência obtido por intermédio do deliberado autodespojamento do ego. Então, quanto mais a gente se despojar dessas questões do ego, né, seja o ego pessoal, o ego superior, seja o ego espiritual, tudo é ego ainda. Enquanto a gente não se despojar desses aspectos egóicos, nosso estado de bem-aventurança não vai ser alcançado. Então, pobre de espírito, o que significaria aqui no caso, né? Porque ele não diz pobre material, é pobre em espírito. É justamente isso, é o pobre da noção exagerada de autoexistência como individualidade, que confere opulência e impede a obtenção da consciência universalista. Então, eu considero também essa autoexistência como individualidade, autoimportância. É você perder a autoimportância. No momento que você perde a autoimportância, você perde a capacidade de se ofender. Né? Porque quanto mais ego, mais você está inflado ali, às vezes não tem nada a ver com você, você já se ofende, né? Então, esse despojamento, essa pobreza de espírito, é perder essa autorreferência, autoexistência enquanto individualidade e autoimportância. O reino dos céus. Então, da crisálida do egoísmo irrompe a borboleta livre no ar, com liberdade completa dentro da existência universal. Então, a borboleta, ele fez uma comparação aqui muito linda, né? Que a gente sabe que a lagarta chega um momento da fase da vida dela em que ela se recolhe, cria aquela proteção, né? Aquela capinha, e lá dentro, então, começa a haver uma mutação que vai liberar um ser totalmente diverso, né? Daquele ser rastejante, né? Que rastejava, vai passar a ser um ser livre, né? Vai alçar voos, né? E liberdade. Então, o reino dos céus, ele compara com isso, que é a saída dessa fase de egoísmo para a liberdade plena e universal. A outra bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqueles que pranteiam, que choram, que estão de luto, sofrem. Mas a verdadeira abnegação traz em si o conhecimento de que o amado que partiu ainda vive, ainda ama e ainda partilha os segredos do coração e da mente. Então, a morte não é um mistério para aqueles que alcançaram a experiência direta da imortalidade do seu próprio eu superior. Quando ele tem essa experiência interna, essa conexão com o seu eu superior, então ele vê que não existe nascimento, não existe morte, tudo é um contínuo, né? Nessa vida una. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o que é ser manso? Mansuetude, né? É o resultado da obtenção de uma realeza interna e uma realização de abundância interiormente disponível para satisfazer todas as necessidades mental, espiritual e mesmo algumas vezes material. Então, quando você é manso, você está em paz, então você adquire essa realeza e você herda, então, desse eu superior, todas essas, assim, virtudes, todas as virtudes, né? Que ele compartilha, passa a compartilhar, então, conosco. E essa realeza é no sentido espiritual, mental e físico também, material. Tudo vai ser provido para aquela pessoa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, a sabedoria divina é oferecida pelos instrutores espirituais a todo aquele a quem o mestre percebe estar no limiar da fase da evolução, na qual os ideais se tornarão permanentes e praticáveis. E às vezes a pessoa está no limiar de alcançar esse status de adepto ou de iluminado, de instrutor,
mas aí fraqueja em alguma coisa, então tudo retrocede e vai ter que ser refeito, né, novamente. Então, o aspirante bem-sucedido, com intenso ardor, empenha-se com a mais firme determinação, bate a porta com implacável vontade, movido internamente para conhecer a verdade e então aplicar aquele conhecimento para o aperfeiçoamento da vida. Não adianta nada você ter conhecimento intelectual, saber o significado das iniciações, né? Tem a primeira, Jesus foi um ser de sexta iniciação. A gente pode pegar um livro como esse, Geoffrey Roth, ler outro livro mais assim, que descrevam todo esse processo que é oferecido às pessoas que estão nesse caminho do adeptado. Mas se a pessoa não realizar uma mudança. Olha, pelo livro do Geoffrey Roth, essa seria a sexta iniciação. Ele já ultrapassou todos os níveis, né? Que assim é dado para que essa humanidade atinja. Então ele já é como se ele viesse de um outro plano, um Manvantara anterior, né? Enquanto a gente está nesse Manvantara, na quarta cadeia, né? Na quarta ronda, na quinta raça, ele já vem de um outro nível, ele já chegou aqui, aí passa pela primeira iniciação, mas essa primeira iniciação é como se fosse uma formalidade, porque ele já vem numa estatura tal, mas devido ao restringimento, a matéria, ela restringe muito o campo de percepção, de iluminação do ser. Então, nesse restringimento, tem que haver alguns processos iniciados para que aquilo tudo volte a brilhar, né, novamente. Bem-aventurados os... Janice. Então, fome e sede de justiça significa sabedoria pura e sua aplicação na vida diária. Então, é no dia a dia, é no nosso viver, na nossa rotina, às vezes enfadonha, mas que a gente tem que buscar aplicar os conhecimentos que a gente aprende no nosso dia a dia. O lema do teósofo não é esse, né? Honrar as verdades aprendidas com seus atos. De nada vale, você vai ser só um intelectual ali, acumulando memórias. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Então, no desabrochar espiritual, aqueles que se tornarem iluminados, os ungidos, né? Eles estão naturalmente plenos de compaixão e, portanto, são misericordiosos com tudo que vivem, todos os que sofrem e que estão em dificuldade. Ele provê orientação para a vida, ratifica a lei de causa e efeito e descreve um estado de consciência. Então, essa misericórdia que você pratica, um dia você vai receber também de volta, né? Ele está ratificando aqui a lei de causa e efeito. Se você está sendo misericordioso, eles também vão alcançar, né? Receberão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, pureza de coração é a grande essência de todas as virtudes. É a liberação completa do desejo pessoal de qualquer espécie. Não há egoísmo numa pessoa que é pura de coração. No mais elevado nível de percepção, a aparente divisão entre o que é meu e o que é dos outros é sabido como uma ilusão. Então, não existe o que é meu, o que é seu, tudo é um. Então, nesse patamar assim, elevado de percepção, a gente descobre que há essa unidade, né? Então, o benefício próprio, ele torna-se sem sentido. A autoentrega torna-se uma atitude perfeitamente natural na direção da humanidade. Aqueles que a obtiveram e conhecem o ser divino, único em todos os universos, todos os seres e todas as coisas. Então, já não há mais aquilo que a Helena chama de separatividade, né?
Então, essa separatividade entre tudo, né, desde o macro até o microcosmo, quando é atingido esse status, né, de consciência espiritual máxima, isso tudo se desvanece. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, os verdadeiros pacificadores são os que estabeleceram a paz dentro de si, primeiro de tudo. Eles têm que ter a paz, né? Isso implica um relacionamento completamente harmonioso entre o homem externo e o seu eu espiritual. Primeiro ele alcança a paz, depois ele busca a paz com os demais, né? E faz essa conexão com o seu eu divino. Né? A horizontalidade de buscar o todo, essa paz com todos, ela se concretiza nessa verticalidade, né? Que ele busca com o divino. Pessoas em condições dissonantes não são pacíficas consigo mesmo. As pessoas são muito violentas, agressivas. Procure ver ali as causas. Realmente tem muito baixa estima por trás disso tudo. Nem estão em paz com a vida eterna que as envolve e permeia. A vida está aí, bela, magnífica, mas eles não conseguem estabelecer um vínculo com essa beleza toda que existe. Então, eles não podem ser chamados filhos de Deus no tocante às suas condutas e estado interior. É em relação a isso, porque todos somos filhos de Deus. Mas esses que não podem ser chamados de Deus, de filhos de Deus, porque eles ainda não estabeleceram, através das suas condutas, das suas ações, esse estado interior de graça. Paciência, perdão e clemência geram a paz. Então, ter paciência, exercitar a paciência, ser clemente com os outros, perdoar e agradecer, né, também por tudo que Deus nos dá. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Autossacrifício e prontidão para enfrentar perseguição por uma causa justa. Em nome da verdade, são qualidades que abrem o caminho de comunicação entre o homem e a deidade. E essa bem-aventurança lembra um dos degraus da escada de ouro, né? Não sei se vocês estão bem lembrados. É corajoso suportar as injustiças pessoais, né? A pessoa está sendo injustiçada por algo que peleja para que seja alcançada, para que seja vivido, para que seja estabelecida, e as outras pessoas o acusam, né, injustamente. Então, suportar, né, e fazer esse autossacrifício. Todos os que destemidamente estão dispostos a proclamar a verdade e enfrentar corajosamente todas as consequências a que podem se expor ao enfrentar hostilidades, herdarão o reino dos céus. Né? Quando essa pessoa enfrenta determinadas situações, como a própria Helena Blavatsky, né? Uma mulher no século retrasado, trazer ideias, conhecimentos e uma interpretação assim totalmente diversa do que vinha sendo divulgado, estabelecido na época, era algo assim que ela foi caluniada, ela foi injuriada, mas enfrentou tudo assim de maneira honrada, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, almas avançadas, elas possuem conhecimentos que não estão diretamente disponíveis a outras almas, né? Almas de uma menor estatura espiritual. Sua perspectiva, seus modos, sua conduta, em alguns aspectos, são incompreensíveis. É como se fossem pessoas assim, ou loucas, ou farsantes, né? Então, caso instruam, seus ensinamentos parecerão heréticos e poderão causar desconfiança, medo e, para algumas pessoas, uma oposição ativa mesmo. Então, essas pessoas que enfrentam
hostilidades dos demais, devido à própria ignorância dos outros, esses é que herdarão os céus, né? Aqueles que sofrem perseguição, ele está dizendo, aqueles que sofrem perseguição, sua persistência na retidão não é vã. Os sábios e seus discípulos são homens felizes na terra, pois permanecem em paz, mesmo quando a população ao seu derredor, está sendo dizimada pela guerra. É curioso isso, né? Às vezes eu vejo assim, lembrando da Igreja Católica, aquelas imagens de Maria tão sofrida, tão assim. Eu acho assim que ela pena, né? Pela miséria humana, né? Pelos erros que os próprios seres humanos cometem, né? Devido à sua ignorância. Mas dentro desses seres, né? Tem uma paz. Eles não são abalados pelas vicissitudes da vida, não. Eles estão imunes aqui. E eles tentam ajudar, tentam levar luz, né? Dispersar a sua misericórdia a todos. Mas eles, internamente, eles estão em paz, estão bem. E aqui, para encerrar, a transfiguração, o que vem a ser isso, né? Esse é um fenômeno, é uma experiência vivenciada plenamente quando as iniciações superiores são conferidas. Enquanto que aqui, no nosso plano, dessa materialidade tão densa ainda, as nossas iniciações são conferidas através de diplomas, de medalhinhas, de, sei lá, coisas assim, roupas, vestimentas. Essas certificações de iniciações no nosso plano não necessariamente implica que a pessoa tenha as iniciações mais elevadas, né? Então, o iniciado, ele parece quase desaparecer diante de seus olhos. E tem aquele momento em que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, né? Subiram no monte e lá, então, ocorreu esse fenômeno da transfiguração, que ele ficou, como mostra aí essa pequena imagem, brilhando o rosto dele luminoso, né? E não só o rosto, as próprias vestimentas densas dele pareciam brilhar. E chegaram ao seu lado Moisés e Elias, né? Dois sábios, né? A pessoa por inteiro, inclusive o corpo físico, parece brilhar a partir do interior. Tão grande é o poder que está sendo expressado e tão brilhante é a luz interior que mesmo a roupa parece estar iluminada. Então, isso é algo assim que, no caso, né, daqui de Jesus, como disse, toda vez que a gente vê assim, subiu ao monte, quer dizer, é um estado de consciência elevado. E você veja que mesmo dentre os 12 apóstolos, ele só chamou 3. E esses 3 eram os que estavam mais preparados para presenciarem, né, esse fenômeno aí. Ocorre um esplendor durante o ato iniciatório. O centro da consciência do iniciado está unido com o centro do universo e com o centro da divindade que o preside. Então, não é uma coisa que